adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A magia do cinema faz a gente
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia aqui na presença do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor, pelo que Ele está fazendo conosco nesses dias. Estava conversando com a pastora Sandra e lembrando de várias mensagens, várias pregações, aonde nós já trouxemos, né, todos os domingos, né? E nós temos várias ministrações escritas aqui no caderninho. Esse caderno é uma bênção. E às vezes nós temos que pregar o que já foi pregado para lembrarmos da direção a qual o Senhor nos trouxe. Coloca isso no teu espírito. Às vezes você precisa voltar a ouvir aquilo que você ouviu há um mês atrás, há 3 meses atrás, há um ano atrás, para você lembrar da direção a qual Deus quer que você tome. Porque nós fazemos planos, projetos, e com tudo isso que tem acontecido, coronavírus, situação do país, as pessoas muitas vezes querem voltar atrás, querem regredir, querem retroceder. Mas nós temos que lembrar uma coisa: se nós temos uma palavra, nós temos o quê? Nós temos tudo, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão. Nós temos que lembrar isso: o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, quantas palavras o Senhor já nos trouxe? E quantas vezes esquecemos das promessas do Senhor? Eu preparei aqui um louvor. Depois eu vou estar ministrando. Esse louvor ele tem muito a ver com as promessas de Deus em nossa vida. Quero que você reúne a tua família aí e se lembre de todas as promessas a qual o Senhor fez na tua vida. Não se esqueça de nenhum. No nome de Jesus. Está carregando aqui. Acho que aqui desligou a internet. Está novamente aqui. Um momentinho. A internet aqui desligou, Felipe. Bom, depois da ministração eu coloco o louvor então. Então vamos para a palavra aqui, irmãos. Abra tua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Gênesis 12. Eu sempre gosto de colocar um tema para as pregações, né? E o tema de hoje é elementos indispensáveis para ter uma vida abençoada. Lembramos que Abraão, ele foi abençoado aonde, irmão? Abraão, ele foi abençoado no deserto. O que um deserto ele pode dar para uma pessoa? Nada. Mas Abraão, ele foi abençoado aonde? No deserto. Então o tema de hoje é elementos indispensáveis para ter uma vida abençoada. Abra em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vou estar lendo. Dizer que eu estou com saudade dos irmãos, né, no nome de Jesus. Vamos esperar até o dia 10, agora próximo, para ver o que o governador do estado de São Paulo vai dizer. Se vamos poder voltar. E vamos criar, vai ter uma expectativa aí, né? Se pode voltar, como que vai ser. Quantas pessoas vai poder ir ao culto, a distância dos bancos um para os outros, álcool gel na entrada, todo mundo com máscara.
Então em alguns estados já voltou. E está sendo assim, você tem que ter 1,5 metro de distância da cadeira, as pessoas com máscara e álcool gel na entrada. Então vamos ver o que o governador do estado vai estar falando, né? Enquanto isso a gente vai estar organizando a casa do Senhor, para receber os irmãos com todo conforto. Amém? Então lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, olha o que diz. Vou estar lendo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da sua casa, que teu pai, para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão aqui, ele teve o quê? Uma promessa. Mas da promessa até o acontecer da promessa, existem vários variáveis na vida da pessoa. Existem vários altos e vários baixos. A pessoa fica assim. Então, você presta atenção numa coisa. Quando Deus te promete alguma coisa, Ele sempre mostra o fim do que Ele já te prometeu. Se o Senhor vai te falar algo referente ao teu ministério, o Senhor vai me mostrar o teu ministério pronto, executado. Se o Senhor te trouxe uma revelação da tua família, o Senhor vai mostrar a família pronta. Então o Senhor mostra sempre o fim antes do começo. O que o Senhor disse aqui, ó? Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então o Senhor já estava falando que ele ia ser o quê? Abençoado. Mas nós temos que aprender alguma coisa. Para nós termos uma vida abençoada, primeira coisa, temos que obedecer ao Senhor. E Abraão, ele era um homem o quê? Obediente. Ele obedeceu ao Senhor. Abraão obedeceu ao Senhor e saiu da terra para ir para um outro lugar. Então Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Ele saiu daquela terra, ele saiu da parentela dele para ir para um outro lugar. Ele não ficou parado. As lutas, as consequências da luta não fez ele ficar parado. Ele não ficou inerte. Ele avançou. Meu irmão, Deus não fez uma promessa para você? Você vai ficar parado? Você vai ficar engessado por tudo que está acontecendo? Nós estamos num deserto, atravessando um deserto. Mas é no deserto que as bênçãos do Senhor são derramadas. E Abraão, ele foi abençoado no deserto. Essa alergia está demais. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Olha o que diz Deuteronômio. Então, para mim ser abençoado, eu tenho que ser o quê? Uma pessoa obediente. Obedecer. Coloque isso no teu espírito. Você quer ter uma vida abençoada? Seja obediente ao seu Senhor. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente obedecerdes à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor
o teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Ei, aqui não está falando da tua condição. Aqui está falando de obediência. Aqui não está falando do governo, que você depende do governo para ser abençoado. Aqui está falando de obediência. Em meio a tudo isso que nós estamos vendo no planeta, ele fala de obediência. Olha o que o texto diz. Pode ler, pastora, por favor? Olha lá. Deuteronômio, capítulo 28. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Então, para ser abençoado, você depende de um governo? Para ser abençoado, você depende de obediência. O mal das pessoas é que colocam todas as expectativas dela nas outras pessoas. Você não tem que colocar todas as suas expectativas nas pessoas, irmãos. Você tem que obedecer ao Senhor e ser fiel e obediente até o final da tua vida, porque as coisas vão acontecer na tua vida naturalmente. Ele diz: se atentamente obedecer à voz do Senhor, teu Deus. Uma pergunta: em meio a tudo isso que está acontecendo, coronavírus, a corrupção, muitas vezes que nós temos, as portas se fechando para algumas pessoas, pessoas se aproveitando da situação, porque tem muitas pessoas se aproveitando da situação. Você vai colocar todas as suas expectativas no homem ou no Senhor? Você vai continuar sendo obediente ou não? Ah, agora eu vou desistir. Ah, agora eu vou retroceder. Ah, agora eu vou voltar atrás. É melhor se eu não tivesse saído do Egito. Pelo menos no Egito eu tinha pepino e cebola para comer. Agora eu estou no deserto aqui seguindo uma nuvem e eu não vejo nada. Ei, mas Deus te tirou você do Egito. Lembra de onde Deus te tirou agora? Lembra do lamaçal do pecado e de mentira aonde você vivia? Olha onde Deus te colocou. Olha o que o Senhor fez na tua vida. Hoje o Júnior falou para mim na igreja: pastor, é um dos anos mais felizes da minha vida. E eu falei: por que, Júnior? Fez um ano que eu me batizei. E eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Em meio a tudo isso, pastor, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, minha e da minha família, da minha esposa. Em meio a toda a tribulação, em meio ao coronavírus, em meio a tudo isso, o Senhor tem me abençoado. Mas o que me chamou mais atenção é que ele disse: eu sei de onde Deus me tirou. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Fez um ano que eu desci as águas, pastor. É um dos dias mais felizes da minha vida. Se lembra de onde Deus te tirou, meu irmão. Então, nós estamos falando de obediência. Abraão, ele foi obediente. O nosso próprio Jesus Cristo em Hebreus, abra em Hebreus capítulo 5, verso 8 ao 9. Eu vou estar lendo, meu irmão. Hebreus capítulo 5, do 8 ao 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, o próprio Filho de Deus,
Jesus Cristo, a palavra está falando que, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, ele foi obediente em meio a tudo aquilo que ele passou. Ele sabia qual era o foco dele. Lá nada impediu Jesus Cristo de ir até a cruz do Calvário. Ele quis ir. Ele quis morrer, e ressuscitou ao terceiro dia. Ele quis se entregar. Ele foi obediente à morte de cruz, meu irmão. O próprio Filho de Deus, ele nos dá uns ensinamentos aqui tremendo, que nós temos que ser obediente. Verso 9, tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus Cristo está falando, para todos aqueles que lhe obedecem. Você tem vivido uma vida de obediência ao seu Senhor? Ou a sua vida tem sido pautada nas circunstâncias? Quando eu estou bem, eu sirvo a Deus, glória a Deus e aleluia. Quando a conta está gorda no banco, eu sirvo a Deus. Quando o armário está vazio, eu sirvo a Deus. Quando está tudo bem, eu sirvo a Deus. Mas o chicote começa a estralar, isso mesmo, pastor. O chicote começa a estralar no lombo, me fugiu. A pessoa retrocede, a pessoa volta atrás. A pessoa quer voltar para o Egito para comer pepino e cebola. Ei, é agora que você tem que se apegar e se firmar ao teu Senhor e ser uma pessoa obediente na presença do teu Senhor. Olha só, Filipenses capítulo 2, verso 8 diz, abra aí, enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui. Filipenses capítulo 2, verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se achou em forma do quê? De homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. O próprio Filho de Deus, ele veio, se humilhou, sendo em forma de homem, para obedecer à vontade do Senhor. O que ele fala? Senhor, que se cumpra a tua vontade, não a minha. Foi a vontade do Pai. Agora, qualquer circunstância da vida, eu retrocedo, quero voltar para o Egito e largar o Senhor? Quantas pessoas estão afastadas do Senhor? Quantas pessoas retrocedem, meu irmão? Mas nós somos um povo que somos obedientes ao Senhor. Porque nós temos que se lembrar de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos trouxe. Se lembra agora de onde o Senhor te tirou? Se lembra agora de onde Ele te colocou? Lembra de todas as promessas na tua vida, meu irmão. Começa a lembrar de todas as promessas na tua vida. Eu me lembro de todas elas. E nada na minha vida vai fazer eu retroceder. Nem 1 milímetro, nada na minha vida vai voltar eu voltar atrás. Nada. Então assim tem que ser na tua vida. Nada pode fazer você retroceder ou você voltar atrás. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, verso 31.
Olha só. Aqui fala do pai de Abraão. Aqui fala do pai de Abraão. Olha só. Gênesis capítulo 11, verso 31 ao 32. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Ará, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Irmãos, o nosso Deus é um Deus geracional. É de geração para geração. O que começou em mim, está começando em mim. Eu não posso parar. Eu tenho que passar para o meu filho, e o meu filho passar para o neto dele, para o bisneto, e assim sucessivamente. O que começou em mim, eu tenho que passar para os meus filhos espirituais, os discípulos. Não pode ficar parado em vocês, e vocês têm que dar continuidade. Agora, olha aqui. O pai de Abraão. Será que não era para o pai de Abraão ir até Canaã? Mas ele ficou em Ur dos Caldeus e não obedeceu o Senhor? Isso aqui é para você pensar. Eu gosto quando a igreja pensa. Ele ficou parado. Olha o que a palavra fala. Olha só. Tomou Tera Abraão seu filho e a Ló filho de Ará, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Era para ir para onde, pastora? A terra de Canaã. Mas olha o que aconteceu. Mas quando chegaram em Harã, habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Ei, você vai ficar parado? Quem fica parado morre em Harã. Não entra na terra prometida. O nosso Deus é um Deus geracional. O que veio para mim não pode ficar parado em mim. Tem que ser passado por meus filhos. Tem que ser passado por meus filhos na fé. Os filhos espirituais. Ei, mas você vai ficar parado? Quantas promessas o Senhor tem sobre a Igreja Batista Renovada caminhando pelo Espírito Santo? Você vai ficar parado? Quantas promessas o Senhor fez sobre a tua vida? Você vai ficar parado? Ei, se você ficar parado, você vai morrer. Mas se você se movimentar, você vai receber promessas espirituais lá do alto. O homem e a mulher de Deus não é para ficar parado. Tem que ter uma vida de movimentação. Tem que ser um homem e uma mulher geracional. Você tem que gerar, irmãos. Não é uma outra geração, a próxima geração. O que a gente está passando para essa geração? O que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para os nossos discípulos? O que temos ensinado para os nossos filhos da fé? Ficar parado? O que você tem feito durante esses... Quanto tempo já em casa, pastora? Quase 2 meses. O que você tem feito? O que você tem feito? Eu tenho até percebido, né? Desculpa, mas preciso até falar, que tem alguns irmãos que não entram nem na live para assistir o culto de pregação. Se dentro de casa, não está assistindo a pregação, o que está fazendo? Então, durante esses 42 dias, o que você está fazendo? Você tem mergulhado nas Escrituras? Você tem jejuado? Você tem orado? Porque daqui 10, 15 dias, quando você voltar, meu irmão, você tem que dar uma resposta para tudo isso que você ficou na tua vida aí se enchendo. Você tem que voltar, você está cheio. Você não tem que receber. Você tem que passar tudo que você recebeu. Você entendeu? Ah, pastor, eu vim aqui porque agora eu vim receber.
Nossa, mas você ficou 42 dias e você não recebeu nada? Você tem que encher as pessoas que vão atrás do Senhor, que estão voltando para o Senhor, que estão se reconciliando com o Senhor. Então, o que você tem feito nesses 42 dias? Você está parado? Ou você está se movimentando nas regiões celestiais em Cristo? O salão é um lugar de ajuntamento. É o quartel-general, é o nosso quartel-general. Mas o que recebemos lá, temos que colocar tudo em prática. O que você recebeu durante todo esse tempo, você tem colocado em prática? Você está colocando em prática? Essa é a minha pergunta, meu irmão. E minha preocupação como pastor. Eu tenho me preocupado. Em meio a tudo isso, qual vai ser a tua resposta daqui para frente? Ei, depois desse coronavírus, o mundo mudou. Presta atenção. O mundo não é mais o mesmo. Muita coisa vai mudar. Já está mudando. Você tem que ter no mínimo discernimento espiritual da mudança. Ah, estou preocupado com o que aconteceu quinta-feira lá em Brasília. Ei, você acha que eu estou preocupado daquilo? Eu sei que eu tenho crido. Eu confio no meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Não, e o que aconteceu aqui? Abraão não ficou parado até que o Senhor falar com ele. Ele não ficou parado. E o que o Senhor falou com ele? Verso capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão todas as famílias da terra abençoadas. Ele ficou o quê? Ele ficou parado? Não, ele se movimentou. Depois que você recebe uma palavra, você não pode ficar parado, você tem que se movimentar. Você está parado? Em meio a tudo isso você está se movimentando. Ah, pastor, mas eu não posso sair, eu não posso fazer aquilo. Mas você pode dobrar o seu joelho e se movimentar nas regiões celestiais em Cristo. Você pode pegar o seu celular em fazer ministrações e enviar para as pessoas. Você pode evangelizar as pessoas pela internet. Você está se movimentando? Não podemos ficar parado. Temos que ter uma vida em movimento. Terceiro, Abraão e Ló se separam. Aí Deus falou qual seria a terra. Olha só, abra aí capítulo 13 de Gênesis. Capítulo 13 de Gênesis, do 14 ao 15, diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que tu vês hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. O que ele teve que fazer? Ele teve que se separar. Ele se separou de Ló. Nós sabemos qual é a história de Ló e de Abraão. Deus abençoou eles grandemente. Os pastores deles não estavam convivendo bem. E houve uma separação. E Ló, ele escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ló, ele olhou para o deserto. Abraão olhou para o deserto.
Para onde você vai, Ló? Eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, ele olhou com os olhos naturais. Ele viu as campinas verdejantes. Ele viu aquela grande prosperidade. Mas Abraão, ele olhou para a promessa. Quando você olha para a promessa de Deus na tua vida, meu irmão, na tua frente pode estar um grande deserto. É ali que Deus vai te honrar, é ali que Deus vai te abençoar, você, a tua família, de geração em geração. Não viva por vista, mas viva por fé. As pessoas que estão preocupadas nos dias de hoje são pessoas que estão vivendo por vista, pastora Sandra. A pessoa não consegue viver um dia após outro dia. Viva por fé. Não viva por vista. Não importa como está a sua situação agora. Talvez você está olhando para a situação do seu armário, para o banco, para a falta de dinheiro. Não. Viva por fé. Basta cada um de nós um dia após outro dia. E ele, Ló, ele olhou por vista. E Abraão por fé. E uma coisa que eu aprendo aqui é que nós temos que aproveitar as oportunidades na nossa vida. Abraão era um homem que ele aproveitava as oportunidades. Em Gênesis capítulo 13 diz: subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe com sua mulher e tudo o que tinha. E Ló ainda estava com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizera. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. Abraão era um homem que aproveitava todas as oportunidades para ter uma vida abençoada. Ei, você tem aproveitado as oportunidades na sua vida? Ou você é aquela pessoa que tudo que você tem, que você recebe, você gasta assim, ó. Não pode ver nada que quer comprar tudo. Não pode ver nada que quer comer tudo. Eu estou falando sério, irmão. Você tem aproveitado as oportunidades de bênçãos chegar na tua vida e você poder guardar ou separar ou até investir. Às vezes nem precisa daquilo. Eu até brinco com a Sandra, a mulher tem 500 sapatos. É brincadeira, tem 500 sapatos. Mas dá uma saidinha ali no shopping, um exemplo. Gostou daquele sapato que é diferente daquele, a cor é diferente. Mas é o mesmo modelo. Aí ela compra aquele sapato e o sapato fica ali, parado. E não vai usar. Podia guardar aquele recurso. Mesma coisa é o homem. O homem tem 200 camisas. Né? Eu estou precisando de umas camisetas aí, irmão. O homem tem umas 200 camisas. Né? Não está precisando daquilo. E pega aquele recurso e gasta com aquilo. Não precisa. Mas ele quer gastar. Aí quando chega num tempo de crise, fica passando luta, fica passando provação. Abraão era um homem que não perdia tempo com nada. Ele era uma pessoa geracional. Ele era investidor. Ele era um cara inteligente. Quantas coisas rouba o nosso tempo? Quantas vezes a pessoa fica no Facebook, no WhatsApp, e poderia pegar aquele tempo, porque o tempo, meu irmão, não volta mais. E está fazendo um curso online, poderia estar investindo na capacitação dele,
podia buscar conhecimentos, fazer um curso de línguas através da internet, buscar conhecimento. Não, é tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí ela vê a pessoa que está à direita prosperando, vê a pessoa que está à esquerda prosperando, e ela engessada, a vida amarrada, travada. Aí fala que é o demônio. O diabo veio para roubar, matar e destruir, sim, meu irmão. Mas Jesus Cristo fala que já te abençoa em todas as regiões celestiais em Cristo. Então você tem que ter uma atitude. Aparece uma oportunidade de emprego, eu costumo dizer isso. Tem que estar lá 8 horas da manhã. Tem que estar lá 8 horas da manhã. Acorda 8 horas da manhã. Eu não dou... Irmãos, se a pessoa tem que estar lá 8 horas da manhã para fazer uma ficha para entrar na empresa, ela chegar às 8h15, 8h30, será que uma pessoa dessa para entrar naquela empresa? É coisa para se pensar. Abraão era um homem que ele aproveitava todas as oportunidades dele para cada vez mais ficar mais próspero. Meu irmão, eu sei, pastor, mas tem desemprego. Pastor, mas está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Qual é o Deus que você crê? A gente não acabou de louvar Deus de milagres, Deus do quê? Promessa. Deus de promessa? Caminha no deserto. E que caminhamos no deserto, Ele nos abençoa? Qual é o Deus que você serve? Hein? Então nós temos que aprender que no momento de bonança, conseguir tentar guardar alguma coisa, para quando vir a luta, o que acontecer, eu tenho ali algo separado. Eu tenho até que dar um testemunho aqui. Esse mês que passou, esses 2 meses atrás que passou, eu estava querendo muito trocar de automóvel. Eu estava querendo trocar de automóvel. Falei assim, meu carro tá pago, né, tá bonitinho, eu vou dar de entrada e vou comprar um outro. Sabe quando aquele comichão começa a queimar aqui dentro? As mulheres têm as coisas com o sapato delas, mas os homens quando faz uma besteira, né, catedrática, né? E eu, aquele comichãozinho, vou trocar, fui pesquisar. Aí sentei, conversei com a Sandra, ela não é o tempo. E mesmo assim aquilo queimando no coração e eu orando. Aí um irmão da igreja me deu um conselho. Pastor, eu acho que não é o tempo ainda. Seu carro é uma bênção. Seu carro está te levando para tudo que é lugar. Eu cheguei em casa, orei, acalmei o meu coração, conversei com a minha esposa. Olha, não é tempo disso. Olha só. Então, meu irmão, nós temos que aprender até ouvir a esposa. Ouve a tua esposa, meu irmão. Quantas besteiras você fez e sua esposa disse para você não fazer? E você fez? Nós temos que aprender a ouvir conselho dos nossos irmãos. Eu ouvi o conselho do meu irmão. Mas você é o pastor. Eu sou pastor, mas eu não sei tudo, não é tudo. Então até o pastor ele tem que aprender a ouvir um conselho. Você está entendendo? Ele aproveitava as oportunidades e cada vez mais ele crescia. Eu aprendo aqui que tem bênçãos em nossa vida que são temporais. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Depois de Salmos ali, ó. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 3. Olha só. Eclesiastes 3. Olha o que diz. Tudo tem o seu tempo determinado.
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, ou da terra. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Então, tem bênçãos que são o quê? Temporais. Tem bênçãos na sua vida que vai acontecer de tempos em tempos. Mas tem bênçãos que são o quê? Eternas. O que o Senhor disse para Abraão? Qual é a bênção eterna? Que todos nós seríamos o quê? Abençoados através da vida de Abraão. Abra lá. Em Gênesis. Então nós aprendemos que tem o quê? Bênçãos temporais, mas tem bênçãos que são o quê? Eternas. E essa bênção aqui é eterna, ó. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu sou filho pela fé de quem? Abraão. De Abraão. Pai Abraão. Tem aquele louvor das crianças que pai Abraão tem um filho, muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Olha lá. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Então, nós somos abençoados, irmãos. Essas promessas que veio sobre a vida de Abraão, elas se estendem. São promessas de geração a geração. De geração a geração. Benditos serão o quê? Todas as famílias da terra. Ei, você não é maldito. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado no nome de Jesus. Você é abençoado no nome de Jesus. E uma outra coisa aqui, última coisa que eu aprendo, que Abraão, ele tinha altares com o Senhor. Ei, a nossa vida tem que ser uma vida de altar. Nós temos que ter altares com o Senhor. Em Gênesis capítulo 12, verso 8 ao 9, diz assim: dali, olha lá, Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, verso 8, dali passou para o monte a oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ali ao oriente, também ali edificou um altar do Senhor e invocou o nome do Senhor. O que eu aprendo aqui? Que a nossa vida nós temos que ter o quê? Altares. Você tem feito da tua casa um altar ao Senhor? Você tem feito do teu lar um altar ao Senhor? Você fez do teu lar um altar ao Senhor? Da tua casa um altar ao Senhor? Nesses mais de 40 dias a sua casa está sendo um altar ao Senhor? Essa é a minha pergunta. O que temos feito nesse tempo? Feito da nossa casa uma vida de altar, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum, de oração? Vamos continuar aqui no verso 18, 13 e 18. Olha lá, capítulo 13, verso 18. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mare, que estavam junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Ei, não importa as circunstâncias que estamos vivendo, não importa
o que está acontecendo na nossa nação. Importa que a gente tem que ter uma vida de altar ao Senhor. Você tem feito a tua casa uma casa de altar? Você tem feito? Faça uma oração aí com a tua família. Se você puder abraçar o teu ente querido, os teus filhos, faça da tua casa um altar. Faça desses 40 ou 2 meses um altar. Invoque o nosso Deus. Se a pessoa perguntar para você quem é que você serve, eu falo, eu sirvo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus onisciente. Glória a Deus. Invoque o nome do Senhor, faça aí a tua casa um altar do Senhor, meu irmão. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está passando, não importa se sua vida está um deserto, meu irmão, importa em quem nós temos crido. Faça da tua casa um altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Essas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Aleluias. Posso até chorar, Oh, glórias a Deus. mas a alegria vem de manhã. Oh, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel.
Nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. É um Deus de aliança. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está vendo essa aliança aqui? Quando eu casei com a minha esposa, nós fizemos uma aliança, um pacto. Isso aqui significa para o homem, para aquelas pessoas que me veem, que eu sou casado. Eu tenho um pacto com a minha esposa. Mas muito mais poderoso do que isso, eu estou trazendo um exemplo. Né? Um exemplo. Por isso que para mim, eu vou até dar um ensinamento aí, marido. Você que não tem uma aliança, compre uma aliança, coloque no dedo da tua mulher e ande com a tua aliança. É feio o casal andar sem aliança. Eu tenho um pacto com a minha esposa. Mas muito mais do que essa aliança, eu tenho um pacto com o Senhor, com o Espírito Santo, que eu casei com a minha esposa. E quem quebra essa aliança, eu estou dando um exemplo, o homem ou a mulher, ele quebrou com o Senhor. Trazendo para a nossa vida espiritual, porque preste atenção, você não tem duas vidas, uma vida espiritual e uma vida secular, não, você tem uma vida. O Senhor nunca quebrou uma aliança com você. O Senhor nunca quebrou uma promessa com você. Sempre quando alguém quebra uma aliança, é o homem que quebra a aliança com Deus. Se o Senhor disse através de Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, então nós vamos ser abençoados. Mas está lá em Deuteronômio: se atentamente ouvir a minha palavra e obedecer. Se você obedecer, você vai viver todas essas promessas que estão aqui, ó. Glória a Deus. Todas essas promessas em tempo de crise você vai vivenciar uma a uma. Pastor, mas é difícil o deserto. Vê lá a história de Abraão, Isaac e Jacó. Lê a história de Isaac, que tinha os poços lá que eram entulhados, ele abria outros poços, os poços eram entulhados, ele abria outros poços, e ele foi abençoado. Vê a história de Jacó, que o nome depois foi trocado para Israel, príncipe de Deus. Olha só, Israel, príncipe de Deus, e se tornou a nação, o nome Israel. Lê lá. Em tempos de crise, quem era o governador do Egito foi quem? José no Egito. Era José que tinha a chave do celeiro, não era Faraó. Glória a Deus. Quem tinha a chave do celeiro era quem? José. Era Faraó? Não. Então, em tempos de crise, o Senhor vai te abençoar, meu irmão. Glória a Deus. Com bonanças, com bênçãos. Mas para isso, você não pode quebrar a aliança com o Senhor. Lembra agora de onde Deus te tirou? Lembra quando você aceitou Ele como único e suficiente Salvador? Lembra você que se batizou e se você se afastou, se retrocedeu? Lembra você quantas vezes você foi na casa do Pai e você fez votos, você fez compromissos com o Senhor, e quantos votos você quebrou com o Senhor? Hã? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu não posso deixar de falar também, você que é dizimista, se você que é ofertante na casa do Senhor, princípios espirituais não podem ser quebrados em tempo de crise. Continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, continue sendo primicista na casa do Senhor. Ah, mas eu não estou indo na igreja. Só quem tem esse pensamento, ó, é que não tem um pouco de discernimento espiritual.
Continue firme. Seja fiel com o seu Deus. Não quebre a aliança. Eu vou orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E que o Senhor te dê a vitória. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Ergue suas mãos para os céus. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com esse povo, com essa igreja, hoje e sempre. Que todos digam Amém. Que todos digam Amém. Vai debaixo de bênção no nome de Jesus.